eu coloquei uma meta um pouco maior, porque eu sei que final do ano é um pouco mais complicado. Então, eu tinha colocado, assim, uns 60 dias, o início do ano, porque eu falei, tá no final do ano, pode ser que não aconteça. Mas consegui, em 43 dias. Ô, Bela, e você achava que pelo fato de estar empregada poderia também demorar um pouco mais? Sim, porque eu não conseguia dedicar 100%. Por exemplo, eu fiz algumas amizades incríveis dentro do PRH que eu não esperava. A Thay, a Ávila, que são pessoas que eu converso super. E essa vaga veio da Thay, né? A Thay super me ajudou. E aí, a partir do momento que eu ataquei, deu muito certo. Vieram muitas entrevistas através do LinkedIn, de eu atacando. Vieram pessoas recrutadores que me chamaram no LinkedIn, isso nunca tinha acontecido. E te falar, toda semana o recrutador me chama no LinkedIn. Mais um case de transição de carreira aqui como dedicado especialista, né? Sim, sim. E eu nem imaginava que eu era, né, sucesso do cliente e afins, achava que era só comercial. Mas não, tudo é entrelaçado. E é muito interessante quando você para e olha e fala, poxa, eu tenho números, eu tenho resultados, eu tenho história. Não é só o dia a dia ali no computador. É uma história que eu tô contando, é a minha vida. Tá ali, como é que eu não sei? Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Bela? Oi, Henrique, eu tô bem, e você? Tô ótimo. É Bela, é Isa, é Isabela, como é? É Isabela, mas agora se chama de Bela. Boa, ficava na dúvida no início lá do programa, mas agora acho que já Pois é, validou Bela. que é Bela. Muito bom, Bela. Pois Ô, é. Bela, para a gente poder começar essa conversa aqui, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Foi, consegui. Consegui em 43 dias. A minha meta era. Eu coloquei uma meta um pouco maior, porque eu sei que final do ano é um pouco mais complicado. Então, eu tinha colocado assim uns 60 dias, o início do ano, porque eu falei, tá no final do ano, pode ser que não aconteça. Mas consegui, em 43 dias. Ô, Bela, e você achava Valeu a que pena. pelo fato de estar empregada poderia também demorar um pouco mais? Sim, porque eu não conseguia dedicar 100%. E eu queria focar 100%, fazer todas as aulas para seguir todo o script que a gente tem. E eu falei, nossa, trabalhando vai ficar muito difícil. Vou ter que ir encaixando. Total, total, total. Para deixar claro para todo mundo, foi qual área que você conseguiu o seu emprego? Eu consegui na área comercial. Isso, Boa, consegui account manager. boa. Account Manager, muito bom, muito bom, Isso. muito bom. Me conte uma coisa. Assim, eu já sei da história, mas é legal sempre trazer isso para as pessoas. Como foi que o Ricarreira apareceu na sua vida? Nossa, então, foi através de um dos seus alunos, o Emanuel. E aí ele me apresentou, foi numa fase que eu já estava procurando novos desafios. E aí ele falou, olha, eu fiz esse curso, funciona assim, funciona assado. Não sei se vai abrir, mas se abrir, eu te aviso. Assim que abriu, ele me mandou o link. Na verdade, ele falou, ó, o Rick vai fazer as lives dele, assiste, acompanha, e no final você decide. Aí eu assisti todas as 3 lives, não consegui assistir online, mas eu assisti depois e falei, é isso que eu tô precisando, eu preciso de um novo desafio, preciso conseguir, Emanuel fez, deu certo, eu vou fazer, vou de cara, ficar na cara e na coragem. E deu super Que certo. legal, velho. Que legal, que legal. Mas me conte, vocês trabalhavam na mesma empresa, né? Pelo que eu lembro. Isso, a gente trabalhava na mesma Tra- empresa. E essa conversa de você estar olhando para outras oportunidades, outros desafios, né? Que é normal, faz parte do processo. Você se sentiu confortável de falar isso com eles? Vocês já eram amigos? Como é que foi? Então, na verdade, eu conheci ele pessoalmente, porque a gente trabalha remoto, né? Eu conheci ele pessoalmente e a gente foi conversando. Eu vi que tinha espaço de eu contar para ele um pouquinho do que eu estava querendo e tudo mais, que eu estava querendo sair da empresa, queria outros desafios, queria um crescimento numa área, né, um pouco diferente. E aí ele me apresentou você, foi super tranquilo, não foi nada Que legal. assim, pesado. Eu acho que é porque quando a gente está no PRH, a gente entende que tá tudo bem a gente querer mudar, a gente querer seguir outra carreira, não tem problema nenhum. E o Total. Emanuel trouxe muita segurança nisso quando a gente conversou. De tipo, não, tá tudo certo, se você quer isso mesmo, eu te indico o Rick. Aí ele me mostrou não, né? Ele me mandou, assim que começou as lives, ele falou, assiste, que você vai gostar. E aí a gente, Que legal. né, acabou que começou a conversar por ali mesmo, quando eu conheci ele pessoalmente. E é legal porque ele tá na nossa mentoria que é a SRH, né? Dentro da empresa que você saiu. Então continua Uhum. lá querendo crescer dentro da empresa. Não é um problema necessariamente da empresa, né? É questão de momento de carreira mesmo e tá tudo bem. Quando a gente entende que esse processo faz parte, a vida é cheia de altos e baixos, e vão ter empresas que a gente vai entrar e depois vai ter que sair, faz parte do processo, tá tudo tranquilo. E Sim. me conte uma coisa, você assistiu as 3 lives, você já entrou logo de cara, assim que a gente abriu o carrinho, ou você ainda ficou na dúvida se entrar ou não no PRH? Eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu tava viajando, né?
E aí eu ia voltar para minha cidade, não sabia como que ia ser, se eu ia me adequar ou não, se as contas iam bater. E aí... Mas aí quando eu coloquei o celular para despertar às 6 horas da manhã, na segunda-feira, que abriu na sexta, eu falei, segunda-feira, se eu acordar às 6 da manhã, eu vou comprar. Aí, dito e feito, coloquei o despertador, acordei, e ainda quase que eu caí no golpe, porque um absurdo isso, o povo, né, aproveitou o seu curso e mandou mensagem para um tanto de gente do curso, e eu fui uma das pessoas que recebi, eu falei, gente, como assim? Esse preço tá errado. Aí mandei mensagem, falei, 6 horas da manhã, ainda acordando, né? Eu falei, gente, um golpe às 6 da manhã tá de brincadeira, né? Eu nem Aí eu fui e lembrava que comprei. deu isso. É verdade, teve Foi, esse golpe. Teve até gente foi. da sua turma que caiu. Complicado isso. Mas que bom que você Não, foi foi horrível. atenta. É. Aí veio. Cara, é muito absurdo esse preço aqui, né? O Rick não falou isso na live. Pois é, aí eu falei, tá estranho, não ia mudar de preço de sexta para sábado para menos da metade. Não faz muito Total. sentido, né? Total, E total. aí. E eles ainda botam um formato lá, tipo, tem que pagar no Pix, né? Aí bota uma logo Uhum. parecida da Hotmart para parecer que é de verdade. Aí você fica, Não, cara, tudo na igual, a atenção. foto de perfil igual, o jeito de conversar era É, igual, por isso que eu até achei que era do próprio time, porque era idêntico. A mensagem, o jeito de total. usar os emojis, de chamar atenção, os gatilhos mentais, a mesma coisa. Total, total. Mas gatilho mental do bem, né? Porque deu É certo para claro, você aqui. demais. Conseguiu um emprego. Só Muito gatilho bom. mental do bem. Que legal. Ô, Bela, e assim que você entrou no PRH, quais foram as suas primeiras impressões? Foi mais do que você esperava? O conteúdo, a comunidade, os plantões? Como é que foi essas primeiras impressões? Não, foi muito mais do que eu esperava. Muito mesmo, porque eu esperava que ia ser uma coisa assim, tá, eu vou fazer e pronto. Não vou saber quem é Henrique, nunca vou conversar com ele, eu vou entrar na live, vai ser impossível de falar, porque vai ter muita gente, não vou conseguir tirar minhas dúvidas, mas tá tudo bem. Eu vou assumir esse risco, porque eu sei que tem a plataforma. Mas aí, quando aconteceu, foi tão tranquilo, todo mundo se respeita durante as lives, você tá sempre aberto, o seu time tá sempre aberto para nos responder. Eu falei, tô super certa, não tem problema nenhum. Dando certo ou não dando certo, eu tenho certeza da compra que eu fiz. Porque mesmo antes de eu ter conseguido o serviço, eu já tinha percebido uma mudança em mim. No meu jeito de falar, no meu jeito de enxergar a minha Legal. história, no meu jeito de enxergar o meu dia a dia de trabalho. E hoje, quando eu falo para as pessoas como eu consegui um emprego, elas falam assim, você já pode vender o curso, né? Você já tá sabendo tudo? Eu falo, sim, quando o Rick abrir, eu mando o link para vocês. Pode ter certeza. Quem aprende não depende e até ensina, né? Até Pois vende, é, total. Quando vocês exatamente. Eu fiquei dominam os muito pilares. feliz. Que legal, Bela, que legal. Você percebeu muita diferença do conteúdo pago para o conteúdo gratuito? Você que acompanhava a gente no YouTube? Senti. Senti porque no conteúdo pago a gente tem uma visão mais profunda do LinkedIn Recruiter, do nosso LinkedIn também, porque na live você faz uns comentários, né? Mas são comentários mais assim, por cima, só de entendimento. O currículo também, quando é pra gente montar, é diferente das lives do curso, do dia a dia. E também as lives são completamente diferentes do que é no YouTube, né? Porque ali, como a gente já se conhece, a gente cria a nossa comunidade, a gente se sente mais confortável de perguntar, de tirar uma dúvida. Às vezes você já Total. tá com algum parceiro ali. Por exemplo, eu fiz algumas amizades incríveis dentro do PRH que eu não esperava. A Thay, a Ávila, que são pessoas que eu converso super. E essa vaga veio da Thay, né? A Thay super me ajudou. A Eita, comunidade conta um vale pouquinho mais como é que muito. foi. A comunidade vale muito, muito, muito. Ó, foi assim, desde quando eu comecei o curso, eu sempre tento pegar algumas pessoas que eu vejo que vai me agregar. E assim que a Ábila começou no grupo, eu já senti uma conexão com ela mesmo sem a gente ter conversado. Eu já mandei mensagem para ela, a gente foi se ajudando. Tipo, ó, qual fase que você tá? Faz assim no seu LinkedIn, troca essa foto, coloca essa informação, muda essa visão, ela me ajudou muito. Muito mesmo. Vocês nunca tinham se visto na vida, né? E gerou uma amizade Não, ali na comunidade. exatamente. Na Que comunidade, legal. através das Vai ser lives. a próxima, hein? Dedicado especialista, tô na Deus torcida. quiser. Também, eu já falei para ela que se você precisar de ajuda, pode contar comigo, que a gente vai dar um jeito. Deus vai abençoar, que vai dar certo. E aí Amém. depois conversei com outras pessoas também, a Mônica, uma querida, a gente conversou, tirei algumas dúvidas. E depois eu conversei com a Virou Thay. dedicada ontem, não foi? A Mônica? A Mônica foi semana passada, eu acho, não? Acho que foi semana Dedicada especial. passada. Foi. Não, agora o grupo tá gente dedicada especialista todo dia. Seu time até falou comigo, como a gente tá tendo muito dedicado especialista, tá difícil gravar. Eu falei, que coisa boa. Ótima notícia. Ai, muito bom. Mas, Muito e bom. depois a Thay
postou no grupo, né? Eu já tinha chamado ela para perguntar algumas outras coisas. Não, essa foi a primeira vez que eu chamei ela. Falei, ó, eu gostei da vaga, parece comigo, mas eu não sou de São Paulo e eu não tenho espanhol. Mas, quem sabe, manda meu currículo e a gente tenta. Tô aqui para jogo mesmo, vambora. E aí ela mandou, fiz a primeira entrevista, passei, fiz a segunda, que era com o gestor, também passei, e aí veio a proposta. Veio a parte da negociação, e quando eles falaram sim, a negociação saiu melhor do que eu estava imaginando. Você chegou a negociar a proposta também, então? Negociei com Olha eles, só. dentro do que eu já tinha conversado com eles. E aí foi assim, o Total. valor X inicial, aí eles tinham colocado Y. Aí eu voltei para Y um pouquinho mais e eles fecharam no X. E assim, Caramba! foi E vem ótimo, foi cá, ótimo. com essa diferença que você teve aí de valor financeiro da proposta que você negociou, dá para pagar uma parcela do PRH? Com toda certeza. Não, dá para pagar o PRH, gente, vale muito a pena. Dá para pagar, assim, 2 hambúrgueres no mês, tá tranquilo, porque vai valer a pena. Depois você vai comer hambúrguer até que chega. Porque o seu caso foi um pouco diferente, Bela, porque muita gente que me acompanha está desempregada, mas eu falo, ó, o que você vai aprender? Você vai poder até negociar o seu salário. E só com essa negociação de salário vai poder pagar as parcelas. Eu sei que isso é difícil, mas parcela, pede emprestado, fala com parente, fala, enfim, dá um jeito de entrar para você conseguir seu emprego e depois as parcelas não vão fazer nem cócegas com o seu futuro salário. Você vai ficar feliz de pagar essas parcelas, né? Não, exatamente isso. E foi isso que eu senti, né? Eu estava empregada, então, igual você falou, é um pouco mais fácil, porque ali no final do mês eu sabia que eu ia conseguir pagar. Mas vale muito a pena, porque te dá uma segurança. Não sei explicar. Quando eu comprei, eu falei, enfim, estou empregada, vou conseguir pagar, mas se eu não tivesse, eu também ficaria segura, porque não sei, se transforma internamente por conta das questões que você ensina dentro do curso. Você não sai a mesma pessoa. E olha que eu ainda não assisti todas as aulas. Eu fui pulando, e fui pulando. Faz entrevista, Total. volta aqui, volta lá, assiste com o RH, assiste a parte técnica. E eu não terminei. E graças a Deus Legal. deu super certo. E o curso ajuda muito a questão da comunidade, porque é igual você, a sua frase, né? Em dias bons, aproveite, em dias ruins, descanse. E tiveram muitos dias ruins. Teve dias assim que eu não aguentava mais aplicar em vaga, eu não aguentava olhar o meu currículo, eu não aguentava abrir o LinkedIn. E eu falei, meu Deus do céu, não consigo, preciso dar uma pausa. E teve uma semana que eu falei assim, não vou abrir o curso agora. Não tô bem, não vai dar certo, eu vou aplicar em vaga errada, vou responder recrutador de uma forma que eu não gostaria. E é difícil, porque a gente tenta, 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 e nem sempre o sim vai vir no dia que a gente quer. E é Perfeito. frustrante, né? Então, assim, Sim, o todo do curso vale muito a pena. Muito total. mesmo. Total. E Bela, eu até, na turma 13, uma turma antes da sua, eu tinha feito uma cagada, que eu falei até pra galera da CRH, que foi vender o PRH sem a comunidade. Botei separado, né? Você tinha o PRH, e aí, Uhum. se você quisesse, você adicionava no pacote a comunidade do bem. E, enfim, não deu muito certo pra gente os resultados, tanto de vendas de fato, quanto de resultado de dedicados especialistas, que é pra gente o nosso principal ponto, de gerar resultado para os alunos. E depois, na turma 14, a gente botou tudo junto, e foi muito certo. A turma 14, a sua turma deu super certo. E hoje, vendo histórias como a sua, por exemplo, de que a sua vaga veio da comunidade da TAI, eu vejo que realmente tem que estar no pacote. Não Uhum. pode estar fora, né? Comunidade do bem. Nossa, Não de pode. jeito nenhum. De jeito nenhum, Total. porque é um ajudando o outro. E aí a gente fica feliz quando a gente vê alguém conseguindo vaga e a gente fica a próxima. Vai ser eu, vai dar certo. Se tá dando certo para outra pessoa, vai dar certo para mim também. E a gente se ajuda, né? Quando que eu Total. pensar em fazer Total. amizade com a Thay, com a Ábila? E a Thay também tá me ajudando nessas questões da minha mudança, né? Porque outra coisa, a vaga ela veio completíssima. Eu queria sair de Minas, consegui, tô indo para São Paulo. Queria uma vaga que eu pudesse falar inglês, de brinde vou ter que aprender espanhol. Então, assim, Olha só. a vaga veio recheada de coisas que eu queria. E quando eu escolhi minha vaga ideal, eu não tinha colocado essas questões assim. Quando eu comecei o curso, a minha vaga era remoto, sendo sucesso do cliente em inglês. Ponto. Era isso, não tinha possibilidade. Eu iria no máximo para o Rio Grande do Sul ou para algum outro estado, mas eu não estava aplicando para vaga remota. Eu estava tentando e falei, não, tem uma coisa errada, eu vou sair aplicando. E apliquei para várias. E aí, quando veio essa de São Paulo, eu falei, não vai dar certo. Por quê? Não faz sentido, eu não falo espanhol.
como é que eles vão querer me contratar? Eu não moro nem lá. E aí deu super certo. E aí, quando eu Que mudei essa legal. visão também de tipo, tô tentando remoto e não tá dando certo, já que eu tenho essa flexibilidade para ir onde acontecer, por que não aplicar para vagas presenciais? Que também era uma possibilidade, porque eu já tô trabalhando remoto tem uns 2 anos mais ou menos. Então, às vezes, eu sinto falta de, tipo assim, aquele Sim, contato com as pessoas, de chegar ali numa mesa e falar: você pode me ajudar a montar esse e-mail aqui? Ali do lado, pode me explicar essa planilha aqui? Eu tava sentindo total. falta disso. E aí, quando eu mudei o meu olhar também para vagas presenciais, aí, Ricky, choveu. Choveu oportunidade, choveu entrevistas. Teve semana que eu fiz mais de 10 entrevistas. Mais de 10. Eu chegava e falava assim para minha mãe: mãe, eu não aguento mais fazer entrevista, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quando que eu ia imaginar? Antes eu não conseguia uma. Agora eu tô com mais de 10 em uma semana. Eu tive que remanejar meu calendário todo para conseguir fazer. E antes dessa, eu já tinha sido aprovado em outra. E eu que não Caramba. fui, né? Porque não E, não tava valendo a pena. ó, para quem não sabe, a Thay é nossa dedicada especialista número 187. E na entrevista dela, ela fala: pô, eu tive que recusar ali uma empresa para poder aceitar outra proposta, mas recusei indicando uma pessoa para essa vaga. E essa pessoa é a Bela, tá aqui, né? Sim, Agora dedicado especialista 194. Então a história se completou, o plot twist lá. Todo mundo saiu ganhando, sim, né? Tipo, a Thay saiu ganhando com a empresa que ela queria, a empresa que ela tinha aceitado e depois teve que negar. Não ficou defasada porque tem você saiu bem. Todo mundo saiu feliz nessa história, né? Acho que é um ponto bonito de ver, né? Do que aconteceu, como Deus faz as coisas. exatamente isso, como Deus faz as coisas. Quando você falou que era uma comunidade do bem, eu pensava assim: ah, tá, é um grupo no WhatsApp. Vai acontecer o quê? Nada. Todo mundo vai ficar mandando mensagem lá. E é isso. Nem vou ver direito o grupo, né? Porque a gente sabe que as pessoas mandam as coisas lá e tem hora que a rotina ela aperta. Falei, não vou ver nada desse grupo, é só mesmo pra gente conversar. E quando vê, eu consegui minha vaga através do grupo. Mais uma vez, o plot twist acontecendo. Muito bom, muito bom. E me conte uma coisa, seu currículo aí, antes do PRH e pós-PRH, mudou muito, melhorou? Como é que ficou? Nossa, melhorou demais. Antes eu não me enxergava com olhar de analista. Eu me enxergava como olhar de tipo, eu sou analista, mas eu faço coisas que não é. E quando eu parei para analisar a minha história, que a gente faz a aula do autoconhecimento, que é importantíssimo, eu falei, cara, eu sou analista, eu tenho números, eu tenho resultados, eu preciso colocar isso. Preciso colocar o número de clientes que eu atendo, o que que eu faço, mudar a minha história. Eu nunca tinha parado para pensar que durante a minha trajetória numa outra empresa, mesmo que eu era da logística, eu estava atendendo clientes, os meus clientes internos dentro da empresa. Isso faz parte da área do sucesso do cliente. E eu posso colocar isso. Eu estou sendo descarada, igual a gente tem que ser no curso, olhando a minha história e colocando ela da forma que faz sentido para aquela vaga. Então eu mudei o Total. olhar assim completamente para tudo que eu já vivi, todos os trabalhos que eu já fiz, as coisas que eu fiz dentro da faculdade também. Eu participei da empresa júnior da minha faculdade, eu era de gestão de pessoas. Quer mais coisa sucesso do cliente do que isso? Não, É sabe, eu verdade. nunca tinha parado para pensar que É tinha verdade. essas histórias. É verdade. E é uma coisa, hoje até a live que eu tive hoje do Ricafé, eu falei sobre isso, transição de carreira. A importância da gente modificar o olhar para nossa trajetória e que sempre vai ter alguma coisa lá no fundo do baú que talvez você não esteja valorizando e que pode ser um diferencial para a vaga. E eu acho que tá mais um case de transição de carreira aqui como dedicado especialista, né? Sim, sim. E eu nem imaginava que eu era, né, sucesso do cliente, afins, achava que era só comercial. Mas não, tudo é entrelaçado. E é muito interessante quando você para e olha e fala, poxa, eu tenho números, eu tenho resultados, eu tenho história. Não é só o dia a dia ali no computador. É uma história que eu tô contando, é a minha vida. Tá ali, como é que eu não Total, sei? Como é que eu não dei total. nenhum resultado para isso? E eu acho que isso me ajudou muito na minha segurança também, né? Porque a gente já conversou em outras aulas, essa questão, né, da gente não se sentir de fato aquele cargo que a gente está. E depois eu falei, eu sou analista e eu consigo. É isso, eu faço isso todos os dias. Como é que eu não sou? Sabe? Como é que eu não Perfeito. consigo esse cargo e consigo buscar cargos que seja talvez um pouco maior, um analista pleno ou um outro tipo de analista, né? Até mesmo um account manager, nunca tinha passado pela minha cabeça.
procurar algo nesse sentido, sabe? E Perfeito. eu sou isso. Eu cuido de contas. Total. Não, e uma coisa que você pode falar melhor do que eu, tá, Bel? Mas normalmente, estudos provam isso, que as mulheres elas têm um pouco mais de dificuldade de se candidatar para vaga se ela não tem ali pelo menos 70% dos requisitos da vaga. E tem muito homem que é descarado, vai lá, se inscreve e acaba pegando a oportunidade, mas as mulheres muito mais preparadas, eu vejo isso na CRH, muito mais preparadas do que muito marmanjo aí que tá conseguindo emprego, só pelo fato do cara ser um descarado. Eu acho que tem um ponto ali das mulheres que precisam ter mais, como você trouxe aqui, né? Acreditar mesmo na sua própria história, acreditar no seu potencial, acreditar, fazer um bom processo de autoconhecimento, como a gente fala no PRH, para você poder se empoderar, né, nesse ponto. Sim, com toda certeza. Eu já deixei de me candidatar em vagas que meu currículo era 100% compatível, porque não tinha uma palavra. E eu falava, eles não vão me chamar, porque não tem essa Nossa, palavra. Eu vou me caramba, candidatar amanhã. E aí amanhã a vaga já estava fechada. E olha vagas que eu isso. tinha, tipo, 80% compatível, também não falava, por que vão me chamar? Eu não tenho, por exemplo, Salesforce, que é uma ferramenta que muitas pessoas utilizam. E eu não me Total. candidatava para vagas que não tinha Salesforce. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me candidatar para tudo. Tendo ou não tendo, a pessoa vai ter que ler meu currículo. Se ela achar que eu não sou compatível, eu não sou, mas eu sou. Eu tô me achando, e é isso. E aí, rique de Deus, eu comecei a me candidatar em tanta vaga e mandar mensagem no LinkedIn que quando as pessoas me respondiam, eu já nem sabia que vaga era aquela que eu candidatava. De tão descarada que eu fui. Eu falei, eu vou me Ai, que coisa candidatar. boa. Se tem, tipo, Que coisa 5 boa. tópicos aqui que dá match com o meu currículo, eu vou. Nossa, e outra coisa Total. que faz total diferença. As ligações que você faz no LinkedIn. Eu esqueci o nome, as conexões. As Com, a, conexões. com os pares, com os gestores e com os recrutadores. Isso fez total diferença em algumas vagas que eu participei do processo. Não fui selecionada, mas foi a partir do LinkedIn. Que, tipo, teve uma que a menina tinha acabado de ser demitida. E ela falou, abriu uma vaga na minha área agora. Manda mensagem para tal pessoa que vai dar certo. E eu fiz tudo, na Olha mesma isso. hora. Olha Foi isso, assim, no caramba, mesmo Bel. dia. E se eu não tivesse E aí mandado tem mensagem, eu não gente, saberia. não tem como saber. E tem gente que acha ainda que ficar se preocupando com a nota do SSI do LinkedIn, ficar postando todos os dias, é o que vai mudar o jogo para a pessoa conseguir o emprego dela, né? Não tem nada disso. Eu não postei nada no meu. Nada, nada. Eu só curtia coisas que eu achava interessante, mas não postei nem nada, absolutamente nada. Não mudei nada no meu LinkedIn de postagem. Só as Você histórias e ficava todo afins. dia olhando o SSI do LinkedIn? Não, para te falar a verdade, eu nem sei como é que abre isso. Não tenho ideia. Teve uma vez que eu olhei bem no início do curso para entender o que era, mas nem sei como é que acessa. Para mim não tá Você fazendo lembra sua diferença. nota, como é que tava? Tipo, você tava alta, 70? Eu acho que tava uns 40, 30, uma coisa assim. E tinha que comprar outro curso, hein, Bela? Não era o meu. Pois Tinha que é, comprar o Rick. curso dos concorrentes. Vamos ter que desligar por aqui, né? É, tem gente que ainda insiste, Coisa. toda hora aparece marketing pra mim, você tem que ter uma nota alta do SSI. Eu, cara, para de enganar as pessoas, é mentira esse negócio, não precisa Não, disso. não muda Tem nada. que fazer network, tem que ter um bom perfil do LinkedIn, como você teve e tal. Um currículo, que isso que vai mudar o jogo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nas entrevistas, você sentiu que o seu resultado de. Porque você já era do comercial, né? Você já provavelmente era boa de lábia. Mas você Uhum. acha que o PRH te ajudou a melhorar as suas entrevistas também? Sim, me ajudou. Porque quando eu comecei, nas primeiras entrevistas, eu ficava muito travada. Porque eu queria fazer o modelo do PRH, mas eu não conseguia colocar isso fluente no sentido de, na hora que eu fosse falar, ficasse uma coisa tranquila. Então eu falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável. Eu tenho todo o histórico, tenho a minha história, tenho tudo. Vou utilizar o método PRH e vou deixar fluir conforme a conversa vai acontecendo. E dito e feito, as 3 primeiras entrevistas que eu fiz eu não fui muito bem, não passei. E uma coisa muito interessante, eu pedi o feedback da recrutadora, ela me deu feedback muito pontual. Ela falou comigo: a gente só não te escolheu porque a gente precisa de uma pessoa técnica. E como feedback positivo, fala mais devagar nas suas entrevistas. E depois daquilo, mudou completamente. Eu mudei a minha história, coloquei um olhar um pouquinho mais técnico e comecei a falar um pouquinho mais devagar e montei a história toda. Tem um Word com toda a minha história lá, o Rica, o Feras, o Lades, tudo ali.
E em cada entrevista eu uso esse modelo, mas mais maleável, num jeito que faça sentido naquela entrevista e modificando aquilo que é preciso, porque uma vaga, uma coisa vai ser mais interessante, para outra característica vai ser mais interessante. Mas me ajudou muito, muito mesmo. Uma coisa também que eu acho muito interessante é a conexão que a gente faz com o recrutador. Eu não colocava tanta fé no início nisso. Eu fazia, mas falava, não tá fazendo sentido, eu não tô gostando. Não tô gostando disso, não. E tinha umas que eu tentava fazer e eu não conseguia. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu falei, vou deixar fluir. E aí, nessas últimas, né, antes dessa, eu fiz exatamente isso e deu super certo. A pessoa ficava super interessada, me perguntava, Que conversava comigo legal, depois da Bela. entrevista. Que legal. Não, e é legal porque, assim, até para quem tá na comunidade do BNPH, que ainda não virou dedicado especialista, tem várias técnicas que a gente ensina, né? O método Feras, o método Rica, o obsidian invertido, várias técnicas. Mas acho que você trouxe um ponto que é muito importante, que é deixar fluido o processo. É uma conversa, né? É como se fosse um café de corredor ali, você que vai voltar para o presencial. Um café de corredor no trabalho, tranquilo, um bate-papo. E deixa fluir. O PRH são 2 pilares, histórias e comunicação. Então é saber comunicar a sua história. Você tem o Feras, tem o Lattes, tem várias coisas que ajudam, obviamente, mas quando você começa realmente a dominar, às vezes você até nem esquece do Feras, esquece do Lattes, esquece dessas coisas e deixa fluir, né? Mas só que o interessante é, mesmo quando você deixa fluir, uma vez que você aprende isso no curso, você não esquece. Então, Total. mesmo nas conversas que eu deixava fluir, eu ficava pensando, olha, eu preciso atacar desse jeito aqui na próxima pergunta, porque ele tá dando margem. Ah, eu preciso fazer uma conexão com essa recrutadora aqui, porque tem alguma coisa aqui que, se eu falar isso, ela vai gostar. Mesmo que você não consiga seguir, e no início, interessante isso, eu não conseguia seguir o que estava lá. Porque eu ficava tão assim, meu Deus, eu preciso seguir esse script aqui, se não for, eu não vou conseguir. Aí eu ficava paralisada. Aí eu fazia do meu jeito, mas mesmo fazendo do meu jeito, tinha pingos do PRH ali. E aí depois que eu fiz as 3, 4 primeiras entrevistas, aí depois foi só sucesso, que eu consegui trazer todo o ensinamento de uma forma maleável, de uma forma que eu conseguia, né, dançar, digamos assim, com o recrutador na conversa e trazer o método. E aí, quando finalizava fazendo as perguntas, era batata. Não tinha. Era tipo, cada pergunta era um soco na costela do computador. Cara, que pergunta é essa? Era Que mais ou menos legal, isso. E que tem que ter legal. calma, Rick. Nossa, tinha entrevista que eu saí e falava, essa era a minha vaga ideal. Perdi. E a gente sente, eu não sei se com as outras pessoas é assim, mas toda entrevista, quando eu terminava, eu falava, essa eu não passei. Eu falava, essa daqui eu vou para a próxima fase, mas outras eu falava, não, eu não passei. E outra coisa também que me Você começa a fez. aprender a ler, né? A outra É, pessoa, o recrutador, o gestor, enfim, você começa a entender ali os gatilhos visuais que a pessoa tá tendo para poder mostrar se vai passar ou não. sim. E outra coisa também que eu acho bem interessante é que antes do PRH, a minha visão era assim: se a empresa aceitar, eu vou. E hoje não. Hoje nas entrevistas eu consigo ver criticamente se aquela empresa faz sentido para mim ou não. Antes eu não pensava nisso, porque eu pensava, eu tô precisando da vaga. Se a empresa me aceitar, eu vou. Hoje não. Hoje eu paro, eu analiso, eu falo, não tá fazendo tanto sentido com o que eu quero. Então, se vier um sim, eu vou declinar. Mas antes eu não tinha isso. Antes, na minha cabeça, eu tenho que aceitar. Veio a proposta de emprego. Quem recusa a proposta de emprego? É doido, é? Mas não, a gente tem que analisar criticamente, porque é para onde a gente vai estar indo, é para onde eu vou estar contando a minha história. E depois que Total, eu total. dei essa percepção, as entrevistas começaram a fazer outro sentido. Eu também analisava os entrevistadores. Eu também analisava a cultura, analisava como ele estava me tratando, o que a pessoa ia me perguntar, os pontos que ela trazia nas entrelinhas. E isso eu consegui sair de algumas furadas. Porque a gente sabe que tem Ó, algumas que não fazem com sentido. certeza, com certeza, com certeza. E o jogo muda, né? Eu até falo isso no curso gratuito, que todo mundo acha que a empresa está acima dos candidatos, mas quando você domina a sua história, tem essa confiança do método, o jogo muda, você que vai estar selecionando. E essa Uhum. segurança que a gente quer passar com quem entra no PRH. Muito bom, Bela. Ó, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro conversando com você, aprendendo com você, dedicado especialista. Mas antes de ir para o final, as minhas perguntas que eu sempre gosto de fazer para os dedicados, deixa eu só tirar uma curiosidade. Você falou que teve semana que você fez mais de 10 entrevistas ali.
né, que antes não estava acontecendo isso. Tem muita gente que me acompanha nos e-cafés, no YouTube, que tem uma dificuldade de passar nas plataformas, Gup, Cato, Vagas.com, InfoJobs. Aí eu queria saber de você, você chegou a vencer alguma dessas plataformas com o currículo do PRH? Da Gup eu passei em um processo, mas só para a fase de testes. O Boa, boa. resto não foi muito, não. Eu preferia utilizar a Inhire, que aí na Inhire eu consegui ir para entrevista de umas 3 ou 4 Legal, legal. empresas, e a Gup nem tanto. A Gup eu deixei ela um pouco de lado, porque eu queria atacar em algumas outras empresas, e aí quando eu vi que não tinha a Gup, eu ia com tudo. Entendi, entendi. E aí, essas entrevistas que chegaram foram mais do que? Do LinkedIn? Do LinkedIn e do Inhire, porque o que eu fazia? Eu mapeava a empresa que eu queria, fazia conexão com as pessoas um dia antes, no outro dia eu aplicava na vaga, assim que a pessoa me aceitava, eu já sabia da vaga que vaga que representava. E eu já mandava mensagem na hora. Vieram Olha aí. algumas também da Gup, mas através do LinkedIn. Me viram no LinkedIn, perguntaram se eu tinha interesse, eu falei que eu já tinha me candidatado, e aí era da Gup. Entendi, Também perfeito. teve esse Não, outro então, processo. o 80/20 ali foi muito mais o LinkedIn e o Hire para você que mudou o jogo. Muito bom, muito bom. Foi. Então, para a gente ir para os finalmente aqui, Bela, pensando aí na galera que está na comunidade do bem, pessoal da PRH 14, que ainda não virou dedicado especialista, o que você indicaria para essas pessoas revisarem, estudarem, algo que foi um grande acerto para você dentro da jornada, um 80/20, para quem estiver assistindo hoje, ter uma missão diária assim, faz isso. O que você indicaria para essa turma? Eu acho que seria parar e respirar, Rick, porque foi isso que me ajudou, de verdade. Eu tava numa semana muito difícil, 2 semanas assim, muito, muito difíceis mesmo, com muita demanda no meu serviço, com muita demanda de outras coisas. E se eu não tivesse parado e respirado, eu não teria ido tão bem nas últimas entrevistas que eu fiz. Então, Olha só. assim, o parar e o respirar é essencial. E também revisitar aquilo que você está fazendo, mudar a estratégia, porque eu estava fazendo uma estratégia de só me candidatar, não estava dando certo. Eu falei, eu vou atacar. E aí, a partir do momento que eu ataquei, deu muito certo. Vieram muitas entrevistas através do LinkedIn, de eu atacando. Vieram recrutadores que me chamaram no LinkedIn, isso nunca tinha acontecido. E te falar, toda semana um recrutador me chama no LinkedIn. Mesmo Aí depois que que eu é bom demais. aceitei, eles me chamam no LinkedIn. Mesmo depois que eu aceitei, eles me chamam. Então, Que revisitar. legal. Eu acho que revisitar é uma coisa muito interessante. Parar e ver se Total. aquela é a vaga que, de fato que você quer. E revisitar o currículo, revisitar o LinkedIn, para ver se tem alguma coisa que você pode mudar e atacar. O atacar, para mim, foi a parte, assim, que eu vi que mais é resultado. Mesmo que a minha vaga, né, a minha vaga que eu passei não veio de lá, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha tido tantas entrevistas para treinar até essa. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tudo faz parte do processo, né? Que a gente sempre fala, não recusa entrevista, tem que treinar, é importante treinar para quando chegar a vaga ideal, a vaga dos sonhos, você não se queimar porque não treinou, como aconteceu que você falou, né, no Exatamente. início do processo, que você talvez não estivesse tão pronto. Provavelmente com a maturidade que você tem hoje de entrevista, se você tivesse feito algumas entrevistas lá no passado com a maturidade que você tem hoje, você teria passado, né? Uhum, Muito com toda provavelmente. certeza. Com toda certeza. E assim, o curso vale muito a pena, de verdade. Para onde eu vou, sair falando, eu consegui a vaga porque eu faço um curso de carreira, e é isso, é isso, é isso, tem isso, é aquilo, aquilo, aquilo. Que E a pessoa legal. fica me olhando. Onde eu vou, eu saio falando tudo que eu tô fazendo. Porque Que é legal, bom, velho. uma vez que você tá no curso, a sua missão é trazer outras pessoas para o curso também, mas não Total. somente para isso, mas para ela se enxergar como o potencial que ela tem. Que a gente sabe Total. que nós temos o potencial e o curso me ajudou muito nisso. Tem Muito. muito É brasileiro assim. que ainda está no quadrante dos discretos. Tem boas Uhum. histórias, mas não sabem contar essas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas, e o PRH ajuda bastante com isso. E, Bela, se você pudesse voltar atrás, o que você teria feito diferente? Teria feito CRH. É mesmo? Tá na minha lista. Ah, que Minha, minha, bom, você tem minha, perfil. minha Tem lista. perfil. Eu tenho muita vontade de fazer CRH. Então, Que quando eu tive a legal. oportunidade, eu não consegui fazer, mas eu vou fazer. Mas se eu pudesse mudar, acho que uma das coisas que eu mudaria era ter calma para montar o LinkedIn e o currículo. Que legal, que Eu legal. acho que eu Tem teria até calma.
Você que tá querendo entrar nessa RH, vou até dar um spoiler aí. Eu tô pensando no futuro. A gente tá dando xícara pra galera. Minha xícara nem tá aqui, mas a gente tá dando xícara pros dedicados especialistas, né? Quando conseguem a faixa deles e tudo mais, para eles lembrarem qual número. Você é dedicado a 194. Você me falou uma coisa, a faixa, meu filho, a faixa que eu queria, já passei. Não era a faixa que eu ia tentar quando eu fosse pro CRH, é a faixa que eu tô agora. Eu não tinha Olha pensar isso! nisso. Olha isso, tá vendo? Nossa, Rick! Então, já tem aí, ó, já tem talvez um investimento para poder entrar na CRH, tá? E provavelmente deve estar falando com você para entrar na CRH, o Emanuel também, toda hora eles falam, a gente tá tentando trazer a Bela para cá, vamos trazer. E uma coisa que a gente quer colocar no futuro, quem sabe, é uma almofada. Engraçado isso, né? Mas com a frase, aproveite os dias bons, descanse nos dias ruins, que todo mundo tem dias ruins, né? E às vezes tipo, vale a pena você ter uma almofada no sofá, no quarto, que lembre disso, velho, se você não tiver descansado, vai chegar uma entrevista boa, como você trouxe. E você vai estar exausto, não vai mandar bem. Então é melhor você realmente descansar para tentar acordar melhor no outro dia. E aproveitar quando você estiver bem, né? Então, já fica aí um compromisso. Quem sabe aí chegar uma almofada na sua casa aí com seu número lá, sua faixa, com essa frase. Tô na minha casinha nova em São Paulo, tô precisando de almofadas de caneca. Se quiser mandar as duas, eu vou amar. Muito bom, meu, muito bom. Se as pessoas quiserem se conectar com você no LinkedIn para perguntar se é de verdade, se esses 194 pessoas são reais, elas podem se conectar com você lá no LinkedIn? Claro, fica à vontade, sem problema algum. E pode mandar mensagem também que eu respondo. É Isabela, com 2 L's, Lana, não é isso? Isso. Uhum. Perfeito. E como é que você se sente hoje para a gente finalizar como um dedicado especialista? O que significa aí esse número, 194 para você? Nossa, uma vitória, uma conquista. Porque eu estava tentando muito e nada estava acontecendo. E depois do curso, com tudo que eu fiz, aconteceu. Deus ajudou demais, me mostrando você, trazendo o curso, porque eu estava, de fato, querendo sair, estava perdida para onde, como que eu iria fazer isso. E apareceu o seu curso no momento certo. E hoje, assim, eu me sinto muito feliz, muito grata por estar participando, né, desse momento, por participar da comunidade do bem, de ter feito amizades legais através de lá. Então, assim, eu me sinto com o coração quentinho com tudo isso que tem acontecido, me sinto muito, muito feliz. E, nossa, eu tô super ansiosa, eu começo a trabalhar dia 8, né? Eu vou fazer minha mudança esse final de semana já. Então, assim, que legal. Nossa, eu tô explodindo de felicidade. Tô muito mais calma, tô muito mais tranquila. Antes eu tava muito pilhada, né? Por querer conseguir. E isso acontece. Somos humanos, são os sentimentos que a gente tem, né? Total. Então, assim, depois que a gente consegue, a gente se sente, cara, eu consegui, eu não acredito. Vamos comemorar. Com certeza. E você sendo uma líder do PRH 14, uma das líderes, para mim você foi, assim, acho que a galera do PRH 14 vai também falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que você tem a vontade de que todo mundo sinta a mesma coisa, né? Da galera lá da turma 14, a AB em especial, a amizade que você fez dentro da turma. Espero que seja a próxima, dedicada especialista aí da turma 14. Da mesma forma como a Thay estava torcendo por você e está aqui agora, a prova real, uma pessoa real, dedicada especialista, de verdade, que a AB seja a próxima a conseguir também, e todos os outros da comunidade. Sim, nossa. Quando eu vejo mensagem lá no Comemore Conosco, eu falo, ai, que delícia. Que bom, quem será que conseguiu? Quem é o próximo? Pois é. Agora foi o Marcelão, que é da CRH, da turma 14 também, que acabou de comemorar. Eu fiquei super feliz. Ele conseguiu uma vaga além do que ele estava esperando também. Então, assim, ai, vale a pena demais. Eu sinto mais um da CRH, hein, Bela? Acho que é um sinal para você entrar lá. Ele é da CRH. Ele não sabia. Aí, tá vendo? Deixa eu me mudar, me ajeitar em São Paulo, e aí eu vou com certeza, já tá na minha lista de desejos do ano que vem entrar no CRH. Muito bom, porque é a carreira, né? Perfeito. Obrigado, viu, Bela, por esse depoimento. Obrigado por trazer sua história, trazer vários insights aqui para as pessoas. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. E mais uma dedicada especialista a conseguir emprego em menos de 51 dias. Para quem não sabe, 51 é uma homenagem para meu pai. O que importa é o emprego. Mas que é possível, né, Bela? Mesmo estando empregada. Sim, é possível. É possível, só se organizar e atacar, como você falou, não ficar parado, que vai dar certo. Então, obrigado, viu, Bela? Te vejo na CRH. De nada.
Tchau, tchau. Beijo, Bela. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.